Boa noite, boa noite. Faça dessa noite uma noite excepcional. Maravilha ter você aqui conosco nessa segunda profética. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Jesus te abençoe, te alcance com graça, que Ele faça resplandecer a face dele sobre a sua vida. E nós estamos muito felizes por ter você aqui conosco. Que o Senhor possa conduzir este tempo e falar ao seu coração. E hoje o nosso tema é um tema muito relevante, é crises são oportunidades. Eu não sei qual momento que você está vivendo, mas talvez em algum momento da sua história você pode estar pensando que aquilo que você está vivendo não tenha sentido. E de fato, muitas vezes é o que nos faz pensar, mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Romanos 8:28, Paulo vai nos declarar isso com uma convicção. E eu quero declarar para você, talvez hoje você tenha muitos motivos para desacreditar, mas a fé é o sinônimo de que tudo vai dar certo. Se hoje você precisa que aumente a sua fé, então é hora de aumentar a sua fé. Para que você viva o sobrenatural de Deus e você vivencie aquilo que Ele está esperando fazer através de você e por você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do Senhor, apresentando cada seguidor, cada vida, cada família, cada ministério, Senhor. Que o Senhor possa estabelecer, ó Deus, a tua bondade sobre cada uma dessas vidas, quebrando as cadeias, libertando os cativos, que essa segunda profética venha mover, Pai, o sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, então, quando falamos de crise, nós estamos falando de um momento de pressão, de incertezas ou de adversidades. Na Bíblia, muitas vezes, a crise foi cenário para uma manifestação de Deus. O que parece um fim pode ser o início de algo novo. Está pensando muitas vezes que essa crise, esse lugar que você entrou, talvez tenha chegado em momentos que não esperamos, e a crise ela vem muitas vezes em momentos inoportunos e pega a gente de surpresa. E é realmente isso, são momentos de pressão, de incertezas que vêm sobre nós, trazendo dúvidas, oscilações, questionamentos, né? E para o mundo, crise é caos, mas para Deus é cenário de milagre. Sabe, Israel ele passou por um momento muito difícil, onde várias situações que o povo de Deus passou. A Bíblia nunca escondeu as crises, mas sempre mostrou que Deus estava no controle. Toda crise, ela traz conosco para nós as incertezas. As crises, elas são muitas vezes ocasionadas por perdas, mas também para portas inesperadas que são abertas. Só que, enquanto as portas não se abrem, entra um desespero, entra uma ansiedade, entram uns questionamentos, perguntas sem respostas, sabe? Por exemplo, muitas vezes quando alguém perde o emprego e acaba descobrindo que talvez naquele momento de crise ali do desemprego, ele descobre uma vocação, ele descobre um novo talento, ele descobre uma nova forma de trazer recursos financeiros. A crise, ela pode ser trago como algo penoso e ser um momento mais difícil de viver, ou a crise também pode fazer com que a gente extraia de nós mesmos uma força que não vem de nós. A crise é o terreno onde Deus planta as maiores vitórias. E eu quero que você comece agora a profetizar sobre a sua vida, comece a declarar sobre você o que hoje parece confusão, Deus está alinhando um propósito. Crise não é o fim, é uma transição, está passando e vai passar. Toda crise na Bíblia ela foi um palco para o agir de Deus. Onde o homem vê impossibilidades, Deus vê oportunidades. Exemplos claros que nós vamos ver na palavra de Deus, um deles foi José do Egito, aquele jovem que era um sonhador para os irmãos, que era alguém improvável, alguém que talvez só servia para
poder contar dos irmãos, mencionar algumas histórias e trazer para o pai alguns relatos. Talvez para os irmãos era um importuno, alguém que não fazia menção do que carregava. Vendido como escravo, preso injustamente, mas manteve o seu caráter. Na crise, ele não murmurou, se manteve fiel. O que nós podemos aplicar? Que na crise ela vai revelar se confiamos em Deus ou nas circunstâncias. Usar a crise para escrever em maturidade o seu caráter. José ele poderia ter trago sobre ele tantos pensamentos que talvez não foram escritos, mas com certeza. Mas ele manteve firme, ele escolheu algo que fez dele se tornar quem ele se tornou. José ele foi alguém que de referência naquela época para sua casa, para sua família, para os governadores, para os homens de autoridade. Um homem que interpretava sonho, um homem que estava preso e um dia sentado no meio de doutores da lei. Sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes na crise nós perdemos oportunidades quando perdemos o foco. É na crise que seus olhos têm que estar voltados para aquele que faz todas as coisas. É na crise que você precisa se render e confiar. É na crise que você precisa ter a sua mente em Cristo Jesus. Porque é na crise que entra o desespero. E muitas vezes no desespero você vai tomar decisões precipitadas. Você vai ficar angustiada. Quantas pessoas na crise entram nesse lugar de caverna e desistem de tudo? Por não saber por onde ir e nem por onde começar. É na crise que nós vamos experimentar o melhor de Deus. A crise nos revela a experiência do sobrenatural. A crise ela vai te conduzir para este lugar. Ela vai te levar para ter experiências que você nunca viveu, que você talvez nunca experimentou. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que Moisés ele estava ali guiando aquele povo, ele estava sendo alguém orientado por Deus. Mas chegou um momento que estava com inimigos atrás dele e um mar à sua frente. Era uma oportunidade para Moisés. O povo via apenas morte. Deus havia um caminho novo para aquele povo. Talvez em algum momento aquele povo em desespero, eles clamavam e diziam, agora vamos morrer aqui, tiraram a gente para morrer, para perecer. E aí, mal sabiam que o Senhor era Deus que abria um caminho, mesmo no meio do mar. Sabe o que eu aprendo? Que é nesses lugares improváveis, nesses lugares onde parece que não tem saída, Deus sempre entra em providência e faz coisas extraordinárias. Moisés, ali naquele momento, o Senhor dá uma autoridade para ele, ele toca no mar e o mar se abre. E como Moisés experimentou, e aquele povo experimentou de alguém de ousadia, de alguém de fé, de alguém com coragem, de alguém de autoridade. Moisés era alguém com autoridade. Eu quero dizer para você que a sua fé vai mover o sobrenatural e outros viverão daquilo que você está alimentando e vai alimentar. Moisés poderia somente ele e a casa dele, mas alguns outros também entraram por este mar e muitos chegaram do outro lado. Deixa eu te dizer uma coisa, uma fé que leva você a experiências sobrenaturais. Outra pessoa que me faz pensar que viveu no meio de uma crise, viveu algo sobrenatural, foi Daniel, na cova dos leões. Para alguns, já estavam todos mortos. Para outros, não tinha mais solução. Mas para Daniel, ele que estava ali na cova dos leões, Deus se manifesta na adversidade e Deus cala os leões. Sabe? Quanto maior a crise, maior é a oportunidade de ver milagres. O impossível humano abre espaço para o possível de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que tudo que é possível ao homem, ok, mas o que é impossível, isso é possível para Deus. Sabe? Eu quero dizer para você, o que é que você tem olhado com seus olhos humanos que está impossível? Confie em Deus. Confie no Senhor, Ele abre caminhos, Ele cala leões, Ele faz até mesmo o vento parar.
ele faz coisas extraordinárias, ele tem todo o poder e toda a autoridade está nele. Ei, você não está entendendo ainda. Quanto maior a crise, maior é a oportunidade de ver milagres. E eu quero dizer para você que tem milagres chegando sobre a sua vida, que tem milagres chegando sobre a sua casa, que essa crise que está vivendo, nessa crise que está parecendo que vai te destruir, que tá te alimentando com destruição, eu quero declarar hoje que maior é Deus, que o Senhor é Deus que age, que o Senhor é Deus que opera, que o Senhor é Deus que faz, e Ele pode todas as coisas. Sabe o que está sendo possível para você? Faça. Mas aquilo que você já não consegue mais, aquilo que os seus olhos não vê mais solução, deixa eu te dizer uma coisa: tem alguém que é poderoso para fazer. Tem alguém que pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, sabe? E a crise, ela abre portas para um propósito maior. Sabe quando a palavra de Deus vai dizer que Esther, ela estava diante de um decreto de morte. Está lá no livro de Esther, no capítulo 4. E aí, aquele momento ali, Amã, ele tinha feito um decreto para o povo judeu. Ele não só conformou em querer matar Mordecai, mas ele também queria matar todo o povo judeu. Ou seja, Esté estava num palácio, mas ela estava agora diante de uma situação refém de um inimigo e de uma crise onde todo o povo dela iria perecer. Deus colocou ela no lugar certo para salvar uma nação. Sabe o que eu aprendo? Que Esté, ela poderia ter se silenciado, ela poderia ter visto todo o povo perecer, mas a crise foi a oportunidade para Esté se tornar quem ela se tornou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a sua crise que você está vivendo, seja ela psicoemocional, financeira, familiar, seja qual crise for, o Senhor é Deus que traz resultado novo, Ele traz vida nova, Ele traz algo que você não conhece, nunca ouviu e nem viu. O Senhor diz que nem ouvidos ouviram, nem desceu no seu coração o que tem separado para você. Sabe? A palavra de Deus vai dizer que a cruz de Cristo, ela foi um maior sofrimento e foi um maior plano de salvação. Era uma crise, era um momento difícil que estavam passando ali. Eles esperavam o Messias, eles esperavam um Salvador, mas não Jesus vindo de uma mulher como Maria e vindo de um pai como José. Eles pensaram, pode vir alguma coisa boa vindo de Samaria? Mal sabia que Jesus já era o Messias. Mas naquele momento, onde tudo parecia ter sido destruído, Jesus ressurge dos mortos ao terceiro dia. E aí ali pegou o inferno de surpresa, porque Jesus venceu a morte. O que era plano de uma crise existencial, onde todos estariam perecendo, onde todos estariam condenados, Jesus traz plano de salvação. Toda crise é uma convocação para viver o propósito de Deus. O que hoje parece dor, amanhã pode ser o seu testemunho. A crise não é o fim, é a preparação para um novo tempo. Muitas vezes a crise soa como derrota, mas eu quero dizer para você que talvez o seu inimigo está rindo de você, está achando graça do que você está vivendo, mas deixa eu te dizer, maior é aquele que está em você, maior é o que pode todas as coisas. O sorrir do inimigo hoje, amanhã é choro dele, sabe por quê? Porque o Senhor já te deu vitória. Da crise vai nascer testemunho. Eu quero dizer para você que assim diz o Senhor, a crise que você está vivendo não é sentença de morte, mas é cenário de milagre. O inimigo pensou que era o fim, mas Deus já preparou um novo começo. Assim como na vida de José, que foi levado da prisão para o palácio, você será levantado deste tempo de dor para um tempo de propósito. Eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida. Assim como o mar abriu para Moisés, as portas vão se abrir diante de você. A palavra de Deus diz que nenhuma porta permanece fechada, porque Ele é Deus que abre porta. E a porta que Ele fecha, ninguém abre, mas Ele é Deus que abre porta. Assim como foi na vida de Esther, ela foi usada em tempos de decreto de morte. Deus vai te usar a sua vida para trazer salvação e vitória para sua casa. E assim como foi na cruz que transformou em vitória, a sua crise será transformada em testemunho para a glória de Deus. E você pode dizer isso nessa hora, a crise é uma oportunidade, a minha crise é uma oportunidade. O
que hoje é dor, amanhã vai ser vitória. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam. A crise ela pode ter chegado de uma forma que você não esperava, mas hoje Jesus está mudando a sentença. Hoje, pensa, alimento para o povo de Israel. E aí, naquele momento ali, quando ele levava, ele viu que o gigante estava afrontando o povo de Deus. E Davi viu aquilo como uma oportunidade. E ele disse: não dá mais para poder suportar esse gigante ofendendo o povo de Deus. E ele então vai falar ali com Saul e ele se prontifica a guerrear. Logo ele se prontifica a matar o gigante. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez ali Saul olhou e viu Davi como um improvável. Mas o povo estava vivendo uma crise, precisava de alguém corajoso para suportar o processo e enfrentar o gigante. Aquela multidão estava passando por um momento terrível. Israel estava em crise diante do gigante e foi ali que Davi surgiu, trazendo vitória e reconhecimento. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não por espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Amém. Aleluia. 1 Samuel 17:47. Esse texto é lindo. Davi reconhece a vitória no meio do Senhor. Ele reconhece que era o Senhor que dava a vitória. Ele reconhece que o povo iria ver um Deus poderoso e de guerra, um Deus que luta, que peleja, que salva, que transforma. Esse é o Senhor. Esse é Deus que vai trabalhar em seu favor. Sabe essa crise que você está vivendo? Essa crise emocional, que tem dias que não dorme, que tenta dormir e não consegue, que tenta romper e não vai, que a mente fica acelerada, que entra um desgaste físico, um desgaste emocional, perturbação. O Senhor está entrando em providência, meu querido, minha querida. Esse lugar não é para você. O Senhor é Deus que Ele sara, que cura. Talvez hoje a sua crise ela seja mais voltada na sua família, no seu casamento. Talvez o seu casamento tenha entrado por dias difíceis e você quer largar tudo, desistir de tudo, vendo que não tem mais saída, os vícios não acabam, as mentiras não cessam. O Senhor é Deus que entra em providência. Talvez a sua crise é na área financeira. A financeira não sai do lugar, você sempre está em dívida, você sempre está sendo envergonhado, você sempre trabalha muito e ganha pouco. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: há um Senhor que é o Jeová Jireh. É o Senhor que ele opera, esse Senhor que dá vitória. Se você ainda não entregou a ele, entrega, confia nele. Declare sobre a sua casa agora, declare sobre a sua vida hoje. O Senhor é Deus que opera, o Senhor pode fazer, e ele agindo, ninguém impedirá. Esse é o Senhor. Um Deus que pode pegar dessa crise, te dando oportunidade para você viver o melhor dele, porque ele disse que nós iríamos viver o melhor dele nessa terra. E eu quero declarar para você e para sua casa hoje, que talvez ainda não tenha experimentado dessa bondade de Deus, que você venha experimentar dessa bondade de Deus. A crise são oportunidades para viver o novo de Deus. A palavra de Deus fala a respeito de Paulo. Paulo, quando estava ali na prisão, a crise estava para perseguição, a crise era para que eles fossem destruídos, porque eles estavam é, convencendo o povo a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E ali então Paulo é preso
ele é levado para um cárcere, e naquele momento ali do cárcere, a crise se transformou em oportunidade de salvação. Mal sabiam que Paulo iria chegar naquele lugar, iria fazer um culto ali de adoração ao único Deus, ao único Senhor. Já pensou? Paulo preso e ele começa a adorar, Paulo e Silas adorando, adorando aquele tanto de presos, aqueles soldados ali, aquele povo tudo ficou pensando, com certeza, esse homem é louco, esse é louco mesmo, no meio de uma crise dessa, esse homem tá sendo julgado, esse homem já foi humilhado, já apanhou, e ainda assim ele está adorando, de fato não faz muito sentido, né? Mas Paulo estava usando a oportunidade ali, a crise estava tendo oportunidade para salvação. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se movem. Ah, quando eles pensaram que agora está tudo acabado, mal sabia que tinha alguém sendo glorificado, alguém estava dizendo: Olha, eu estou ouvindo o seu louvor, estou ouvindo a sua adoração e eu estou trabalhando em seu favor. Atos 16, ele é um reflexo para nós hoje. A gente precisa tomar esse texto como algo para que a gente aplique em nós, que no meio da crise adora o Senhor, que no meio do problema adora o Senhor. Paulo e Silas adoravam ao Senhor, e enquanto eles adoravam, aconteceu um terremoto. Você tem noção disso? Você tem ideia do que está acontecendo na sua vida? Que às vezes o que o Senhor está esperando é uma adoração em espírito e em verdade, que o que Ele quer é que você erga a sua voz e adore a Ele, declare a Ele, ainda que você não esteja vendo nada diferente, ainda que você não esteja vendo nada concreto, ele te dizer: adore, adore em tempo, adore fora de tempo, adore em qualquer momento, adore ao Senhor. É na crise é que o Senhor vai sondar o seu coração e ver quão grato você é, o quão rendido você está, o quanto que você está preparado para algo novo que Ele está fazendo e vai fazer. Naquele momento, Paulo e Silas adoravam, e adoravam, e adoravam, e adoravam. E eu fico pensando o quanto que incomodou aquele povo. Mas ali tinha vidas que foram salvas, porque havia homens que não se curvaram no meio da crise, mas pelo contrário, adoraram ao Senhor. Pelo contrário, bendizeram o nome do Senhor em todo o tempo. E enquanto eles adoravam, o Senhor era glorificado. E os terremotos naquele lugar, e as cadeias foram quebradas e famílias foram salvas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: no meio da crise, adore ao Senhor, sabe? Quando a gente está adorando ao Senhor, porque Ele disse lá em João, Ele disse que Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é dizer: Senhor, meu estilo de vida tem que adorar o Senhor. Paulo e Silas tinham entendido que agora vivia não mais eles, mas Cristo através deles. E sendo Cristo através deles, mesmo que eles estivessem presos, eles não poderiam parar de adorar. Paulo chega a mencionar isso: olha, não fique triste por causa das minhas cadeias, das minhas prisões. Na verdade, o corpo está preso, mas o espírito vivifica. Sabe o que que eu aprendo? Que quando mais eu adoro ao Senhor, mais livre nós nos tornamos, mais livre você vai se tornar. E aí, em tempos de crise, Deus faz você prosperar. Deus faz você viver algo novo. Sabe o que que eu aprendo? Que no tempo de crise é uma oportunidade de fato. Nós vimos isso na pandemia, nós vimos isso quando entra as crises financeiras, as habilidades que as pessoas adquirem, as dificuldades fazem das pessoas extraírem os seus melhores. É interessante que é um ditado que é muito falado, que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? E de fato é isso, porque as crises fazem ter essas oportunidades. Quantas pessoas na pandemia nós vimos sobressair diante das dificuldades, mas quantas pessoas também que perderam tudo nas grandes empresas e que talvez até hoje não conseguiram reerguer. Por quê? Porque ainda não entenderam o plano de Deus. O plano de Deus, ele é bom, ele é perfeito e todo tempo ele vai sobressair. Deus não te fez para você
viver destruído. Pelo contrário, ele te fez para você ser próspero e honrado, porque ele diz: bem sei os planos que tem ao seu respeito, planos de paz, planos de prosperar. O plano do Senhor é sempre bom, sempre bom. E não é porque estamos vivendo um momento de crise que ele deixou de estar com você. Não é porque você está vivendo um problema que ele deixou de estar com você. Ele é Deus Emanuel. Ele sempre está com você. Ele sempre vai estar com você. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que um texto lindo que eu gosto muito, é lá em Gênesis 26, de Isaac. Aquele texto vai dizer que havia fome na terra, mas Deus disse a Isaac: habita nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Esse texto, ele vai dizer muito claro o que o Senhor queria com Isaac. O Senhor diz para Isaac: olha, Isaac, é para você ficar. Ainda que está em fome nessa terra, ainda que essa terra está passando por essa situação, é para você permanecer nessa terra. Mesmo em tempos de crise, Isaac semeou. Ali vai dizer muito claro que Isaac semeou naquele tempo. E Isaac, naquela terra que era infrutífera, que estava com seca e que tinha fome, Isaac não deixou de semear. E aí foi uma grande oportunidade que o Senhor traz para Isaac. E Isaac, ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes tanto mais, porque o Senhor o abençoava. Esse texto ele é lindo, de Gênesis 26, versículo 12. A palavra de Deus vai dizer assim: olha, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-se a terra. Olha só que texto lindo. Isaac, ele estava numa terra onde tinha fome, mas Isaac aproveitou a crise e disse: agora é a hora, vou semear. Você semearia no meio de uma crise, no meio de um problema, no meio de um caos? Isaac, ele teve ousadia no meio da crise. Mesmo em tempo de crise, Isaac tinha fé, e ele semeia, e ele fica rico, e ele fica próspero, e os inimigos ficaram enraivecidos. Porque ao abrir poços, Isaac enfrentou contendas, mas não desistiu. No fim, chegou a reboque. Agora, um lugar onde o Senhor o acrescentou e o Senhor prosperou mais na terra. A crise de fome e de escassez foi a oportunidade de Isaac prosperar, ver a fidelidade de Deus e consolidar sua descendência. E é isso que eu quero dizer para você. Qual é a crise que você tem vivido que você tem deixado de aproveitar? Qual é a crise que você está vivendo que você tem olhado mais para o problema do que para aquele que pode solucionar? Talvez em alguns momentos profissionais que perderam empregos e hoje estão tendo habilidade para abrir negócios, mas por causa da dúvida, da incerteza, estão com medo. Deixa eu te dizer uma coisa: confia no Senhor. É hora de empreender, é hora de crescer, é hora de prosperar, é hora de semear. Famílias que talvez estão em crises precisam ser restauradas. O Senhor é Deus que pode fazer milagres. Pessoas em meio ao diagnóstico de enfermidade encontram novos propósitos de vida. É na crise, é nesse lugar. A crise revela quem somos e fortalece a nossa identidade. A palavra de Deus vai dizer em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, dizer: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Jesus, ele é o Senhor, que ele te deu um poder aí dentro de você, a autoridade está sobre você, há um espírito de dunamis aí dentro, em nome de Jesus. Sabe, quando nós pensamos que tá acabando, o Senhor recomeça, ele faz coisas novas. Sabe, quando a palavra de Deus vai dizer
que José ele descobriu que não era vítima da sua dor e do seu sofrimento, mas governador. Você não pode ser refém da sua dor, você não pode ser vítima da sua dor, você precisa extrair da sua dor e fazer algo diferente, fazer algo maior, algo melhor. Isaac aprendeu que Deus era a fome em meio à escassez. Deus era com ele, Deus estava com ele. Não era fome, não era escassez que impediu o Deus poderoso de agir, porque o Senhor é dono da prata, dono do ouro. Não há crise que supere o Deus poderoso, não há crise que pare o agir de Deus. A crise, ela reposiciona a nossa vida para o propósito. Eu quero dizer para você nessa noite que a crise, ela vai te reposicionar e você vai viver algo novo da parte de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer em Isaías 43:19, vai dizer: Eis que faço coisas novas, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Você não tem visto ainda o que o Senhor está fazendo? E eu quero já declarar que você vai começar a ver e contemplar o novo de Deus. Você vai começar a ver a luz saindo, o Senhor clareando, o Senhor dando norte, o Senhor dando estratégia, o Senhor abrindo porta, Ele te dando habilidade. Eu declaro sobre a sua vida que assim como Davi, ao enfrentar Golias, ele foi reposicionado de pastor a guerreiro reconhecido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é hora de enfrentar esses medos, é hora de enfrentar essas dores, é hora de enfrentar esses lugares aonde a crise tem te colocado, é hora de enfrentar esse gigante que está te destruindo aí, que está te afrontando, que está te humilhando, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você é mais que vencedor, você não precisa ser esse lugar e estar neste lugar, você só precisa extrair de você essa força que está aí dentro. A crise, ela é palco para o sobrenatural de Deus. A crise, ela é palco para o sobrenatural de Deus. Sabe por que a palavra de Deus é dizer em 2 Coríntios 12, versículo 9: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! O Senhor te aperfeiçoa hoje, o Senhor te aperfeiçoa agora, em nome de Jesus. E nós vimos isso quando Paulo e Silas estavam ali. Eles não ficaram presos ao sofrimento, mas usaram a crise como culto e o milagre aconteceu. O Senhor, Ele hoje quer receber de você um culto que o adore, um culto que o exalte, um louvor que o bendiga. Ah, Paulo e Silas não ficaram refém do sofrimento, dos maus tratos, mas eles fizeram desse lugar um momento de reverência. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é hora de você ser livre hoje. Essa crise não é para te destruir. Essa crise não pode te destruir. E eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você que está nesse lugar de desespero, de inquietude, de insatisfação, de ausência de clareza, de ser claro e objetivo hoje com você. Aonde essa crise tem te colocado? Aonde esses pensamentos têm te levado? Peça ao Senhor agora para sondar o seu coração, para que você seja livre desse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, apresenta ao Senhor cada crise que você tem vivido, onde parecia o fim, declara agora um novo começo. Onde havia escassez, declara provisão. Aonde havia lágrimas, declara colheita. Assim eu quero declarar na sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor, Ele é bem presente na angústia e na tribulação. A palavra de Deus vai dizer que um dia o Senhor estava vindo e os seus discípulos estavam no barco e Pedro pede para ir ao Senhor, ao encontro dele andando sobre as águas. E sabe o que é interessante? O Senhor libera uma palavra e ele vai. Ali era uma oportunidade para Pedro viver o sobrenatural de Deus. Só acontece na sua vida o sobrenatural se você sair dos lugares que estão colocando você refém desse lugar. Pedro poderia ter ficado no barquinho quietinho lá, de boa, mas Pedro queria viver algo novo. E a palavra de Deus fala que o Senhor libera e Pedro começa a andar sobre as águas.
Só que vem um vento forte, entra no coração de Pedro. O medo vem, deixa eu te dizer, eu não estou dizendo para você que quando a crise passar, que você não vai ter medo. Claro que vai, mas a certeza é que Jesus está ali do seu lado. Imediatamente, Jesus estava ali quando Pedro clamou por socorro. Sabe, quando a gente clama, o Senhor sempre está perto. Ele diz em Isaías 59:2 que os ouvidos dele não estão tampados, nem a mão dele está encolhida de forma que não possa te abençoar. Sabe o que que eu aprendo? Que mesmo que pareça que o Senhor está longe, Ele sempre vai estar perto. Mesmo que pareça que Ele está distante, Ele sempre vai estar presente. Porque Ele é Deus e Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E hoje, talvez nessa crise, o que você precisa é confiar no Senhor e entregar diante dEle, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Declare em voz alta, declare para você agora: essa crise não vai te destruir. Essa crise é uma oportunidade para mim viver algo novo. Essa crise é algo de colheita da parte de Deus. Assim como Isaac, eu colherei 100 vezes mais em meio à escassez. Assim como Davi, minha crise será palco para muitas vitórias. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, aleluia, aleluia. Declara agora, vai declarando aí: essa crise não vai me destruir, essa crise é palco para vitória. Ah, o Senhor está me dando estratégia. Isso, vai declarando agora, vai declarando aí para você. Declara mesmo, não aceita mais, não permita que esse lugar te destrua, mas saia daí hoje, juntamente com Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor que está te dando estratégia, está te dando vitória. Assim como foi José, que um dia todos acharam que ele estava destruído, inclusive o próprio pai, que não tinha notícia, porque as notícias eram ruins e mais. José, ele teve uma oportunidade, sabe qual foi a oportunidade? No tempo da bonança, as notícias vieram. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez neste momento o Senhor só te escondeu para aquilo que ele está fazendo. Existem momentos que o Senhor nos esconde, esconde em casa, esconde para que você saia quando no tempo oportuno, para que outros vejam e que outros sejam abençoados através de você. Estela também foi escondida dentro de um palácio até o Senhor aprovar, para que Esther pudesse viver o sobrenatural de Deus e o povo dela fosse encontrado com graça. Sabe o que que é o Senhor conosco? É isso que muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Mas eu quero dizer para você: não entenda, viva. Não entenda, viva. Viva os sonhos de Deus. Viva os projetos de Deus e se renda hoje. Se renda agora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Sejam todos. Não, estou muito feliz com vocês aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, glória a Deus pela sua família, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te alcance com graça. Você vai sair dessa crise dando glória ao Senhor. Você vai sair dessa crise para viver o sobrenatural de Deus. Eu declaro sobre a sua vida: não mais será chamada de envergonhada, humilhada, mas será chamada de filha amada do Senhor, eleita, escolhida para viver o novo de Deus, para viver o novo de Deus. Eu te abençoo para você viver o novo de Deus. Eu declaro sobre a sua vida: você é amada, eleita, escolhida para viver o novo de Deus. Eis que o Senhor está fazendo coisas novas, coisas novas. Isso, declara, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre o seu recurso financeiro. Declara que não vai te destruir, isso não é para te destruir, é para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este tempo. O Senhor diz: em tudo dai graças. Te damos graças por esses momentos difíceis, pelas crises, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, pareciam que nos destruir. Mas hoje, ó Deus, nós entendemos que o Senhor é com cada um do teu povo, e assim como a tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu declaro sobre essas vidas paz, refrigério, sabedoria, habilidade. Senhor, em nome de Jesus, que aonde havia escassez, eu declaro provisão, aonde havia enfermidade, eu profetizo cura, aonde havia lágrimas, eu declaro colheitas, aonde havia distúrbios, eu declaro refrigério. Ah, Senhor, Tu és Deus de poder e de glória, Tu és Deus de sabedoria, Tu és Deus que opera. O Senhor, Pai, operando, ninguém pode impedir. Assim como foi na vida
de Esther, como foi na vida de Abraão, como foi na vida, Senhor Deus, de todos os teus filhos, como é conosco hoje, Pai. A certeza que nós temos que o Senhor é conosco. Senhor, e eu creio, ó Pai, que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Senhor, e que o Senhor possa dar uma ordem agora, Pai, onde estava esses vendaval que seja cessado, aonde estava, Senhor, essa destruição que caia por terra. Aonde estava, Senhor Deus, esse movimento, ó Deus, das muitas águas, agitando, ó Deus, este povo, que agora, Senhor, seja banido desse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Pai, para viver o sobrenatural do Senhor. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, o teu povo aqui na terra, para serem eleitos e escolhidos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aproprie daquilo que o Senhor fez por você. Aproprie do que o Senhor tem feito por você. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, diga eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedora porque Cristo Jesus não me abandona. Ele é comigo, Ele está comigo. E eu saio dessa crise hoje para viver o sobrenatural do Senhor. Eu saio dessa crise agora para dar a glória para o Senhor. Eu presto um culto de adoração ao Senhor, declarando que o Senhor já me deu vitória. O Senhor já me deu vitória. O Senhor já me deu vitória. Em nome de Jesus. Amém? Lembrando que você que ainda não fez sua inscrição para o grupo terapêutico de meninas curada por dentro e forte por fora, do online, do presencial já não tem mais vaga. Nós estamos hoje, então, lançando um desafio para você que chegou até aqui na live. Você vai entrar lá no nosso direct, no nosso stories e vai dizer assim: eu vou viver o milagre. Eu vou viver o milagre. Esse tempo da Curadas, você vai ganhar, então, um desconto de 30% do valor do online. E aí você vai dizer, e aí as meninas vão entrar em contato com você, e você vai entrar para dentro do grupo para fazer parte deste momento, que é o Curada por Dentro, que começa dia 22, na próxima semana. Você não pode ficar de fora desse tempo que o Senhor está fazendo. Tudo bem? Então entra lá e diga: eu vou viver o milagre. Eu vou viver o milagre. E aí você tenho certeza que você vai viver algo sobrenatural da parte de Deus. Eu te vejo então na próxima segunda. Que o Senhor te abençoe, te alcance com graça e que Ele faça resplandecer a face dele sobre a sua vida, te dando paz. Beijo no seu coração, gratidão por estar aqui conosco até agora. Que o Senhor te conduza e te dê uma semana abençoada, cheia da bondade de Deus, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, gratidão, 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 em nome de Jesus, gratidão pelo carinho, gratidão por tudo. Muito obrigada, gratidão. Que o Senhor te abençoe. Loura, o que você estava gritando aqui, Loura?